O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu hoje uma mudança na lei para levar para a justiça comum casos de Caixa 2 associados a outros crimes. O ministro disse que discorda respeitosamente da decisão do Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que crimes ligados ao Caixa 2 são de competência da Justiça Eleitoral. Para Moro, embora a Justiça Eleitoral seja digna de elogios, não tem estrutura para lidar com casos de crimes ligados ao Caixa 2. Aspas para ele: o remédio para isso é a gente mudar a legislação. Moro disse que no pacote anticrime enviado por ele ao Congresso há um projeto que estabelece a competência da justiça comum para esses casos. Começo agora com você, Andreasa. Pois é, e nós falamos isso aqui no programa, quando da discussão no Supremo Tribunal Federal, controversa. Naquela ocasião eu defendi que a decisão havia sido correta, de que o crime fundamental sendo Caixa 2, os conexos cabem à Justiça Eleitoral. Discutimos aqui os textos legais, inclusive a Constituição, etc. e tal. E naquela ocasião eu lembrei que tanto era assim que, ao mandar o seu pacote anticrime, anticorrupção para o Congresso, o Sérgio Moro, ao propor exatamente isso que ele defende agora, admitia o que está na lei, que, portanto, conforme a legislação atual, caberia à Justiça Eleitoral. Ele apresentou o seu pacote pedindo exatamente essa separação, para que o Caixa 2, quando havendo crimes conexos, os crimes conexos tenham maior peso, maior relevância e sejam, portanto, puxadores para a justiça comum. Portanto, matéria legislativa. Ninguém aqui vai discutir se está certo ou está errado se a coisa for discutida no legislativo. Aí está no campo correto, é o lugar correto para haver a discussão e que se faça a mudança. Ponto final. Vera Magalhães, notícias de Brasília sobre esse assunto? Notícias de Brasília sobre esse assunto, Silvio. Esse assunto está correndo num trilho paralelo ao da reforma da Previdência e não é um trilho que ajuda a reforma da Previdência. Tem um certo inconformismo na base do presidente Jair Bolsonaro, nos eleitores do Bolsonaro, com essa dissonância cognitiva a respeito desse projeto. Eles acham que é super importante e que deveria, sim, tramitar em paralelo com a reforma. O próprio filho do presidente insiste nisso, mesmo depois de se acordar que não se critica mais o Rodrigo Maia, que não se deve criticar o Congresso. Acontece que os deputados se sentem, de alguma maneira, e senadores, alvo de trechos desse projeto. Acham que uma parte do projeto e que a sua ideia geral, ainda que nem todos eles sejam tenham cometido alguma irregularidade, sejam alvo de processo, eles acham que o caráter geral desse pacote é o da criminalização da política e não veem como votar esse pacote agora em concomitância com a reforma da Previdência. Para deixar claro que existe uma indisposição com o ministro Sérgio Moro, eles fizeram isso de voltar com o projeto do Alexandre de Moraes para mostrar que o do Moro não seria inovador em relação àquele. Mas não se enganem, nem esse do Alexandre de Moraes vai correr no Congresso. Ele foi retirado ali do arquivo, mais ou menos para dizer: olha, Moro, existe um projeto aqui parecido com o seu, para tentar fazer com que o ministro baixe a bola na discussão com o Congresso, para usar uma expressão popular. Então, o clima não é bom para ele no Congresso. Eu acho, sinceramente, e o ministro Sérgio Moro é um bom estrategista, ele costuma ler bem o xadrez. Essa associação com a ala mais radicalizada do bolsonarismo, Carlos Bolsonaro à frente, não ajuda o Moro a construir canais e construir pontes com a Câmara. Na semana passada, quando ele falou comigo, quando ele falou na sexta-feira, ele parecia disposto a fazer um movimento político de aproximação com o presidente da Câmara. Disse que iria procurar o Rodrigo Maia para que eles conversassem. Não sei se em virtude de tudo que veio no fim de semana depois, da manutenção de um clima em que Maia é visto como inimigo, o Moro desistiu dessa reaproximação. Mas eu acho que isso é muito mais conveniente para construir uma agenda que salve o seu pacote e que faça com que ele seja votado depois da reforma da Previdência, do que ficar apostando no caos e ficar apostando na conflagração em redes sociais. Isso não vai
fazer com que o Moro se torne mais popular no Congresso. E a não ser que o governo caminhe para um discurso de que pode prescindir do Congresso, o que seria um passo além do que existe hoje, quase um discurso de ruptura, não é bom queimar todos os canais. Não é bom que todos os ministros queimem todos os canais com o Legislativo. Isso não é nem inteligente. O ministro Sérgio Moro é alguém muito inteligente. Durante toda a condução da Lava Jato, ele soube bem as horas de avançar, de recuar, de manter uma posição de cautela, de ser mais arrojado. Eu acho que está faltando a ele olhar o tabuleiro e entender que para que o seu pacote seja bem sucedido, ele vai ter de fazer uma condução nesses moldes, nos moldes do Moro enxadrista. E para você, Joel? O Moro é muito inteligente e conhece bem o trabalho dele. Ele é um dos ministros que realmente a gente pode dizer que é um destaque deste governo. Na minha opinião, desde quando foi nomeado, lá atrás, desde quando foi indicado, eu sempre defendi que era um bom nome para o governo, porque traz a Lava Jato para o governo federal e busca, portanto, institucionalizar aquelas práticas e aquele tipo de combate à corrupção e de investigação que foram aí criados ou de forma pioneira feitos pela Lava Jato, tá? E ele vem fazendo isso. Nessa questão dos crimes conexos ao Caixa 2, defendeu assim sua posição de uma forma límpida, muito clara. O problema não é sem demonizar o Supremo também, pelo contrário, discordando respeitosamente. Acho que a retórica, embora não seja o central, mas é importante também. E mostrou óbvio, a Justiça Eleitoral não tem como julgar esses crimes conexos, lavagem de dinheiro, corrupção. São crimes aí, primeiro, que os julgamentos demoram anos, demandam do juiz um conhecimento sobre questões financeiras, por exemplo, que um juiz eleitoral ele não terá, é um juiz temporário nomeado ali, muitos nem juiz são advogados. Então, quer dizer, realmente esses crimes não podem estar na justiça comum. E o caminho agora que o Supremo tomou aquela decisão, o caminho, não pode estar na justiça eleitoral, né? E agora que o Supremo tomou aquela decisão, o caminho agora é via legislativo mesmo. Na questão política, eu vejo um Moro diminuído do que ele entrou, né? O Moro entrou no governo e mantém até hoje a sua integridade. Por exemplo, ao ter nomeado a Ilona Zabó lá para aquele conselho, que ela acabou não indo e tudo mais, manteve a integridade dele, alguém que está acima da briguinha ideológica, mas ao se curvar perante a ala mais ideológica do governo, achando que talvez ali esteja o caminho da vitória dele, ele se diminuiu um pouco ali. Politicamente, ele não tem a mesma força e o mesmo valor que ele tinha antes. Ele precisa encontrar o seu caminho no governo para viabilizar os seus projetos sem acreditar nesse canto da sereia revolucionária, que pode ter certeza também ele acabará sendo uma vítima dela se quiser embarcar por esse caminho aí. Mas eu acredito, no final das contas, eu acho que o Moro é uma pessoa sensata, assim. Ele sabe a importância, ele mais do que todos conhece o valor e a importância de instituições, da democracia, do respeito aos direitos individuais e, portanto, acredito que ele vai conseguir encontrar, apesar de certas vozes muito ruins, muito incompetentes do governo, o Sérgio Moro, eu continuo depositando minha confiança de que ele conseguirá entregar para a população um Brasil no qual a corrupção não seja mais tão impune quanto era antes.